Santa de Israel, inventando campanhas mirabolantes aí para enganar o povo, para que o povo vire empresário, vire comerciante, vire não sei o quê. Só que aqui não vai ficar nada. A Bíblia diz que aqui não ficará ramo nem raiz. O ser humano, ao partir dessa terra, ele só vai levar duas coisas: a fé e as obras. Nada que ele construiu nesse mundo aqui ele vai levar. A única coisa que ele vai levar é a fé e as obras. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E está aqui escrito na Bíblia sobre o juízo. Agora eu estava pregando com uma moça ali sobre o juízo de Deus. Ele não vai ter ninguém por inocente, ninguém. As únicas pessoas que ele vai ter por inocente é as crianças. Porque elas vivem na dispensação da inocência e elas não têm pecado. O pecado hereditário de Adão e Eva, quando se passa de criança para adolescente, conhece o pecado. Entra o pecado hereditário, o pecado da herança lá, da desobediência de Adão e Eva. Essas meninas já conhecem. Viu? Já conhecem. O certo e o errado, né? Conhece. Quando deixa de ser criança, de ser inocente, aí passa o pecado hereditário, entra na pessoa, que é o pecado de saber o bem e o mal, o certo e o errado. Torna-se pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que eu chamei elas duas para ouvir também. Aquelas criancinhas não precisam não, eles são inocentes. Tem pecado não. Se morreu hoje, vai para o céu. Agora adolescente não vai não. Se não tiver com Jesus, não vai não. Por isso que tem que conhecer Jesus, porque ele é o caminho do céu. Deus, quando mandou Jesus por amor da humanidade, é porque a lei não conseguia salvar ninguém. Ele lá no princípio, no livro de Êxodo, ele mandou Moisés tirar um povo do Egito, que era escravo do Egito, e ele se apresentou como Deus misericordioso, Deus poderoso, Deus zeloso. Ele mandou Moisés subir lá no Monte Horebe, onde ele escreveu com seu próprio dedo naquelas tábuas e se apresentando a um povo escravo, que era um povo escravo lá no Egito que não conhecia a Deus. Hoje o povo erra conhecendo, porque naquele tempo o povo não conhecia a Deus. Deus teve que se apresentar através daquelas tábuas da lei àquele povo. E ele escreveu assim, ele escreveu e mandou Moisés apresentar ao povo assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as encurvarás, nem as dará culto, porque eu, aleluia, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a terceira e quarta geração daqueles que guardam os meus mandamentos. Ele se apresentou para aquele povo. O povo não foi capaz de obedecer. O povo viu Moisés ler os mandamentos tudinho, mas o povo, quanto mais Moisés ensinava, mais eles eram rebeldes. O que Deus fez? Matou praticamente todos. Aquela geração que Moisés tirou do Egito, lá do Egito, que era escravo no Egito, morreu quase todos, só sobrou dois: Josué e Caleb. Por quê? Por desobediência. Mesmo Deus dando maná, mandava chover maná para eles comer, mandava codorna assada para eles comer carne, guardou eles durante 40 anos no deserto, não deixou morrer de fome, não deixou morrer de frio, fazia a rocha jorrar água, aleluia, para eles não morrer de sede. Glória a Deus. Colocava uma coluna sobre a cabeça deles durante o dia, uma nuvem, para eles não andar no sol quente. Aleluia, colocava uma coluna de fogo à noite, para eles não andar no escuro, e aquele povo murmurava, blasfemava, não obedecia. E Deus foi abatendo de um após outro. Por fim, eles tentaram apedrejar aquele que sacrificou a própria vida pela vontade de Deus, que foi Moisés. Deus fez o quê? A Bíblia diz que ele abriu a terra e fez aquele povo cair dentro e ele fechou a terra. Matou todos os vivos. Né, pastor? Deus está irado com essa terra. Irado com essa terra agora. Do jeito que ele tirou lá no dilúvio. Sabe por quê? Porque os doidos chamados Noé do século XXI têm saído pelo mundo propagando que Jesus está voltando. Que não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de cochear em dois pensamentos, não é tempo mais de blasfemar, não é tempo mais de buscar as coisas materiais do mundo, porque o reino espiritual está descendo à terra a qualquer momento, o reino espiritual do céu, que é Jesus Cristo. Porque toda a Bíblia se cumpriu.
A lei não foi capaz de salvar, Deus mandou Filho, por amor da humanidade, para que todos aqueles que viessem crer nele, confessá-lo, aceitá-lo, pudessem entrar no céu, nas moradas celestiais. E Jesus veio, cumpriu a missão, deu a sua própria vida naquela cruz, e a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e todo ser humano teve acesso à salvação. Porém, para o ser humano ter acesso à salvação, é preciso aceitar o caminho do céu, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Deus quer salvar as almas da humanidade, porque ele veio para perdoar o pecado, para abrir os olhos do cego, para limpar os leprosos, para escrever o nosso nome no livro da vida. Mas é necessário nós aceitarmos Glória a Deus. a ele. Ele disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Ele diz: todo aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Mulheres de Deus, família abençoada, Deus mandou avisar nessa tarde a vocês que o tempo chegou ao fim. Agora é escolher tomar uma posição, ou a luz ou as trevas, ou Jesus ou o mundo, ou Deus ou o diabo. Não é mais tempo de andar em cima do muro, porque o muro pertence ao Satanás. Jesus disse: ou sede quentes ou frio, porque o morno é o vomito da minha boca. No grande dia, Jesus vai se envergonhar de muitos que se envergonham dele aqui na terra. Nós, muitas vezes, né, mulher Deus? Muitos, se escutamos de muitos dizer: eu já tenho religião. Eu já tenho religião. Só que Jesus não é religião. Só que Deus nunca criou religião nenhuma. O homem criou religião para ter tipo um atalho para chegar a Deus. Só que Deus não aceita atalhos. Não tem atalhos para chegar no céu. Só tem um caminho, um caminho. Aleluia. Ele podia dizer assim: eu sou um caminho, mas ele disse: eu sou o caminho, o único caminho é Jesus. A Bíblia diz que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, só ele. Porque só ele foi capaz de se servir como sacrifício para reconciliar o pecador a Deus, mas antes de reconciliar, o pecador tem que querer ser reconciliado. Antes de Jesus perdoar os pecados do ser humano, o ser humano precisa querer ser perdoado. Aceitá-lo é uma forma de você reconhecer que é pecador e precisa de Deus. Filho pródigo teve que reconhecer lá, quando ele saiu da casa do pai, da parábola do filho pródigo, ele teve que reconhecer e dizer: pai, irei ter com meu pai, que ele tinha abandonado ao pai, né? A fazenda do pai, a morada do pai. Ele disse: irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que ele voltou. Quando ele chegou, o pai deu uma veste nova, deu um anel, matou um novilho cevado e deu uma festa por ele. Assim é Deus quando nós nos reconciliamos com ele por meio de Cristo. Ou então reconhecemos que somos pecador e aceitamos a ele, confessamos ele como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz assim, mulheres abençoadas: só ouve a palavra de Deus quem é de Deus. A Bíblia diz assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, por quê? Todo mundo é de Deus, não. Aqui está escrito na Bíblia aqui, que ele criou até o ímpio para o dia da ira. E a Bíblia não é. Ele criou um homem bom, que tira o bom tesouro das coisas boas do seu coração, e criou um homem mau, que tira as coisas maus do mau tesouro do seu coração. A Bíblia não mente. Tem pessoas que vai ser trigo, tem a boa terra que vai dar bom fruto, tem, mas tem a mau terra que não dá fruto nenhum, que é figueira seca, tem também. Não é todo mundo que aceita a palavra de Deus. Muitos nós temos pregado, eu e minha esposa, nós pregamos 20 estados brasileiros, essa palavra é da verdade, para a salvação da alma. Sabe por que nós pregamos a verdade? Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu estivesse pregando um evangelho mentiroso aqui, ninguém aqui nunca ia ser liberto. Sabe por quê? Porque só quem liberta é a verdade está aqui, ó. E eu tenho que pregar a verdade. Glória a Deus, aleluia. Eu prego para a pessoa ter consciência de que, no grande dia do julgamento, vai chegar e dar desculpa lá para Jesus. Jesus, eu não ouvi tua verdade. Ele vai dizer: você aparta-te de mim, maldito, eu nem te conheço. Tu é mentiroso. Tal dia, tal hora, o meu servo estava pregando para você isso, e vai mostrar tudinho.
Sabe por quê? Aleluia, Jesus. Porque a alma vai ter Glória a consciência, a Deus. alma é a própria consciência. Bendito é o teu nome, Jesus. Jesus ama vocês aqui, ó. Ele marcou encontro hoje. O pastor disse, irmão, o senhor não vai pregar que não vai dar tempo não, mas, pastor, o Espírito Santo está mandando pregar para essa família. Aquele tem salvação para vocês. A salvação é para a alma. Nós somos corpo, alma e espírito, todo ser humano. Quando nasce novinho, nasceu na carne de Adão, nasceu herdeiro do pecado, não tem pecado porque é inocente, como eu falei. Mas quando se torna adolescente, torna-se pecador hereditário. Aí, só Jesus tira o pecado hereditário. Porque ele veio lá, no princípio, através da serpente que manipulou Eva, através da desobediência. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado, que é Adão, e por outro homem, que é Jesus. O pecado é capaz de sair, mas só sai se o ser humano quiser. João Batista apresentou Jesus lá no Rio Jordão, quando ele estava batizando aquele povo para o arrependimento. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Só Jesus tem Jesus. poder de perdoar o pecado. Glória a Deus. Homem nenhum transforma o outro. Cadeia nenhum transforma bandido. Surra de pai e mãe não transforma filho. Agora Jesus transforma, liberta e prepara o homem para morar no céu. Sabe como é que ele transforma? Quando você abrir a porta para ele. Apocalipse 3:20 está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Se eu com ele comigo, a porta é o coração. A fechadura é por dentro. Só quem pode abrir é você. E Jesus é educado, só entra se você abrir. É. O coração é a porta Sim, e Jesus. o corpo, a casa é o corpo. A Bíblia diz que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. E diz também que ele não habita em templos feitos por mão de homem. Dentro de prédio, não. Ele que habita dentro do ser humano. Só que ele só entra se nós deixar. Aqui nós não estamos falando de religião. Como eu falei, religião foi criada pelo homem. O catolicismo foi criado por romanos. O budismo foi criado por chinês. O islamismo foi criado por árabes, inimigos do povo de Deus. Né? Tem pessoas que adoram vaca na Indonésia. Tem outros que tem o Deus Sol, que é os índios, alguns índios aí. Tem uns que adoram, né, macaco, lá na Índia. Vaca. A vaca mora dentro de casa. É sagrado, eles não comem carne de vaca. O Deus do povo lá da Índia é vaca, uma vaca. Bota uma vaca dentro de casa lá e é o Deus deles. Elefante também é o Deus do povo cego. A Bíblia diz, um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. Assim, olha, só quem abre os olhos espirituais do povo é Jesus. Agora o povo tem que querer ter a visão espiritual. Jesus está voltando. Ó. A Bíblia se cumpriu de Gênesis a Apocalipse. E eu quero saber de vocês, quem quer morar no céu? Levanta a mão assim, quem quer morar no céu? Tem ousadia do Espírito Santo. Você não quer morar no céu, não quer morar no inferno? Porque você não mora no céu, mora no inferno. Não tem dois caminhos, não tem outro lugar. É dois reinos espirituais, o céu e o inferno. Um pertence a Deus, e Deus criou o próprio reino do inferno também, mas foi para castigo do diabo e seus anjos. O próprio Deus criou. A Bíblia diz que foi um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Quem preparou não foi o diabo não, porque ele não é doido que se preparou um lugar de castigo para ele próprio. Quem preparou aquele lugar foi Deus. Fez o inferno lá. É um lugar preparado para o diabo e seus anjos, não é para o ser humano não. Só que o ser humano, se não aceitar o caminho do céu, vai morar no inferno. Não tem arrudeio. Olha, não tem. O evangelho não tem segredo. Ou segue a Cristo e vai para o céu, a alma, viu? O corpo vai voltar para a terra, de onde veio. A senhora é bem experiente, né? A matriarca, né? A senhora já viu um ser humano que morreu e não foi enterrado? Então, acaba enterrado e a terra come o cara. Adubo, vira adubo de novo. Está na Bíblia, diz. O corpo voltará para o pó de onde veio. O Espírito, que é o sopro de Deus, volta para Deus que o deu. A alma, ela vai para um lugar eterno, sabe por quê? Porque a alma é o entendimento. A alma é a inteligência. Eu estou falando aqui por causa da minha alma. A alma é o paladar, da alma provém o paladar, se tu gostar da comida. Da alma provém a visão. A pessoa só vê por causa da alma. A pessoa só tem um sentimento de amor por causa da alma. A pessoa tem as coisas, o sopro de vida é apenas para manter a gente em pé, locomover. É como um motor do carro, que é um coração, né? O coração é a consciência da gente, o coração, isso aqui é só músculo. Aquilo lá, o povo pensa, foi chamado de coração, né? Mas o coração é o caráter humano, o caráter. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos um caráter de Cristo.
O que é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo acaba passar a ter amor no lugar do ódio. O cara passa a ter paz no lugar da ira. O cara passa a orar pela pessoa em vez de querer matar. Quando alguém faz uma raiva, a pessoa vai. Mas o Espírito Santo bota no coração para retorar, mesmo acaba com raiva. Então, isso é Deus. Quando nós abrimos a porta para Jesus. E essa alma tem consciência, vai ter consciência no tormento, para finalizar. Nós vamos lá para a parábola do rico e Lázaro. Muitos não pregam mais isso não, pastor. Mas a Bíblia diz que havia um homem muito rico, milionário. O cara tinha muito dinheiro. E tinha também um mendigo lá. O rico tinha banquetes, o mendigo não tinha nem o que comer. Almejava, isso é corejava, na minha terra chama corejar. Ficar só olhando o outro que se alimentar. E almejava comer as migalhas que caía da mesa daquele rico. Aí os cachorros tinham mais misericórdia do que o rico, ia lá lamber as feridas do mendigo. A Bíblia diz que o mendigo morreu. E os anjos levaram a alma dele para o seio de Abraão. A Bíblia diz que o rico também morreu. E essa mesma Bíblia, que é a palavra de Deus, faz questão de frisar, pastor, que o seu corpo foi sepultado. Mas os demônios levaram a sua alma lá para o Hades. Isso não é inferno ainda, não. O lugar que antecede o inferno é só depois do julgamento. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que essa alma tinha uma consciência tão grande que ela estava lá no Hades, dentro do tormento, e ela clamava a Abraão. Ela via Abraão do outro lado, e Lázaro também, e ele dizia, ele não teve ousadia de pedir a Abraão não, pastor. Eu acho que ele disse, Abraão é muito santo para pedir a ele, eu vou pedir pelo menos um mendigo. Pai Abraão, pai Abraão. E Abraão olha de lá e diz, diga meu filho, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, que eu não aguento aqui o tormento. Olha, estava só a alma lá, mas tinha consciência, que estava no tormento. E ele via Abraão e o mendigo. Lázaro, ele não chamou de mendigo não, chamou de Lázaro. Lá no reino, ele chamou de Lázaro. Na terra ele tinha tudo. Lá no tormento ele não tinha nem uma gota d'água para molhar a ponta da língua. Abraão disse, meu filho, há um abismo entre nós e vós, que nem nós podemos ir aí, nem muito menos você vir aqui onde nós estamos. As trevas não se misturam com a luz. O reino das trevas é o reino das trevas, o reino da luz é o reino da luz. E nós temos que decidir aonde nós queremos passar a eternidade. A eternidade não tem mais fim. Quem desce para lá nunca mais sai. Nem do céu, nem do inferno. É passagem só de ida. Jesus é a passagem de ida para o céu. E o mundo é a passagem de ida para o inferno. E aquele rico clamou e disse, pai Abraão, pede pelo menos que alguém desça lá. E pegue para os meus irmãos, que lá eu tenho 5 irmãos. E eu não quero que ele venha para esse lugar de tormento. Veja que o cabo mesmo no tormento, ele se lembrou dos irmãos. Ele teve amor pelos irmãos. Ele se lembrou. O varão ali, eu disse, vem ouvir um versículo da Bíblia, eu estou para dentro. O anjo já resistiu lá no céu. O anjo é assim, ele resiste a tudo. Ele não resiste o pensamento, eu não estou vendo seus pensamentos não, mas Jesus vê. Ele vê a intenção do coração do cara, ele vê a fé. Ele vê tudo. Ninguém anda escondido de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chamas de fogo. Todo mundo está nu diante dele. Por dentro e por fora, não é só por fora não. Então é tempo de decidir onde vai passar a eternidade. Veja que o rico não tinha uma gota d'água para molhar a língua. Lázaro estava lá no lugar de felicidade. O rico estava no lugar de dinheiro. Aqui ninguém leva nada. O rico não conseguiu levar nada. Aí tem uma parábola também que fala sobre um homem que plantou muita vinha. E ele lucrou tanto que diz que derrubou os celeiros e construiu novos celeiros e encheu tudo de alimento. De trigo, de cevada, de tudo. E ele disse, agora eu posso regalar a minha alma. Olha, o rico. Aí a voz bradou lá do céu. Ele disse, louco, se hoje eu te pedir a tua alma, o que tu tem para dar em troca dela? Aí a voz bradou ainda e disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Você quer ter sua alma salva em Jesus Cristo? Levanta a mão e dê um passo à frente aqui. E confessa ele com a sua boca. Porque o apóstolo Paulo disse assim, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não negue a Jesus para ele não negar você lá no dia do julgamento. E não aceita Jesus de brincadeira, porque ele não é brincadeira não. Você aceita da boca para fora. Jesus está vendo. O anjo não resiste a seu nome lá não. O ser humano, muitos estão aceitando Jesus somente para agradar o pregador ou o pastor. Não aceito para isso não. Sabe por quê?
Porque o importante é você estar escrito no livro da vida. E Jesus só escreve no livro da vida quando nós aceitamos do fundo da alma. Como Zaqueu se arrependeu e foi lá encontrar Jesus. Subiu numa figueira braba e ficou lá esperando Jesus. Eu creio num sol quente, porque lá é deserto, né? E ele está lá em cima, a figueira braba é cheia de espinho. Ele está lá, cobrador de imposto rico, hein? Se eu vou esperar Jesus, eu sei que salvação só tem nele. Jesus chegou e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. E quando Zaqueu se arrependeu, porque tem que ter prova de arrependimento. Zaqueu se arrependeu quando ele disse assim: Senhor, a todos que eu tenho defraudado, eu devolverei quadruplicado. Aí Jesus disse: eita, acaba se arrependendo. Porque a maior coisa que impede o homem de chegar no céu é o materialismo, aos bens materiais. Não quer abrir mão de nada aqui da terra. Só que vai morrer e vai abrir mão de todo jeito. E Jesus perdoou aquele homem. Ainda hoje chegou salvação à tua casa. Porque ele se arrependeu. É tempo da gente reconhecer e se arrepender. Jesus está voltando. Você sabe que a pandemia, o anjo da morte está rodando nas quatro cantos da terra aí, ó. Com permissão de Deus e com o poder de Deus. Porque a morte só mata se Deus deixar. Deus manda na morte e na vida. E mesmo assim ninguém quer buscar a Deus. Ninguém se arrepende. Fica um povo só buscando as coisas materiais. Confia em máscara, álcool gel, vacina, tudo. Nem fala o nome de Deus. E Deus está triste e irado com essa terra. Deus está triste com a igreja covarde que não prega mais verdade, a maioria. E Deus está irado com a terra que não abre mão dos seus pecados para entrar na luz de Jesus Cristo. E ele está batendo, ó. Só se vê o nego descendo na sepultura. Sabe o que o anjo faz? O anjo da morte leva e o demônio pega pelo pé e joga lá no Hades. Pá! Eu falo sem medo de errar. E quando Deus tem misericórdia, ele leva ele no leito lá, e deixa o cara sofrendo 15, 20, 30 dias. Quando o cara é filho pródigo, aceitou Jesus e está brincando com o rei das trevas, com o rei do céu. Aí Deus bota no leito, faz o cara chorar, gemer, sofrer. Aí o cara se reconcilia com Deus, aí Deus leva, para não perder para o diabo. Mas é no sofrimento, na dor. E Jesus quer que vocês venham por amor hoje, aceitando a Ele assim, ó. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da sobra para que ninguém se glorie. Ninguém vai aceitar Jesus, não? É uma decisão bem difícil, hein? Porque é um caminho estreito e apertado. É jejum, oração e Bíblia. É renúncia, tem que abrir mão dos seus próprios desejos. Jesus disse: aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus negócios, mais do que a mim, esse não serve para ser meu discípulo. O evangelho que nós pregamos é um evangelho estreito e apertado, mas que conduz ao céu, não ao inferno. Não. Muitos estão seguindo o evangelho que vai direto para o inferno. Aí, eu sou crente, crente até o diabo é e estremece, tem que obedecer. O diabo conhece de Gênesis e Apocalipse, só que não obedece um versículo. Vai para onde? Para o lugar de tormento, da terra. É verdade, porque eu conheço muito evangélico que fala que é evangélico, mas Desse jeito. pior do que Não é? o que não é evangélico. Vai para o inferno. Por isso que eu estou pregando um evangelho de obediência aqui, ó. Aqui no bairro que tem. Viu? Tem muito aqui, viu? Aqui na região todinha. Aqui, que não tem, crente levanta lá, né, pastor? Aqui estão pregando pessoas que pregam e vivem, viu? Nós estamos aqui há 1 ano e 6 meses de missões, eu e minha esposa. Vocês sabem aqui, ó. Eles renunciam também. Vocês conhecem um vizinho? Olha. Tinha gente que revelava Não, na moça. igreja e agora está no mundo. Pois Você é. vai brincar com a palavra de Então, sabe o que eu digo a você? É por isso que tem que vigiar. Olha, eu vou dizer um negócio à senhora, agora que Deus está colocando no meu coração, um rei segundo o coração de Deus. Um rei de guerra, escolhido no meio dos grandes irmãos. Ele recebeu uma unção de rei. Ele passou 19 anos esperando sentar no trono. Só que ele faltou vigilância uma vez. Ele conseguia derrubar urso e leão com as próprias mãos. Ele que foi capaz de matar Golias, onde o exército inteiro tinha medo de Golias, ele foi lá e derrubou sozinho. E enquanto o rei original tirava 1000 prepúcios, ele tirava 10.000 dos filisteus. Só que uma vez ele faltou a vigilância. Ele deixou de ir para a batalha, para a guerra, e foi ficar no palácio olhando a mulher do outro. A queda foi grande. Pecado tem consequência. A senhora falou aí um negócio sério. Muitos estão sem vigilância, estão dizendo que são crentes. Só que o diabo está só esperando bater as botas. Para quê? Para levar para o inferno. Então, eu estou falando aqui a respeito de um evangelho de obediência. É aceitar Jesus e dizer: Senhor, tira de mim tudo que não te agrada. E outra coisa,
Faz com que eu olhe só para o Senhor, que é autor e consumador da sua fé, da minha fé. Porque se eu olhar para a esquerda e para a direita, eu vou ver falha no meu irmão. Porque ninguém é perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus. É ele que eu estou oferecendo como caminho do céu para vocês hoje aqui. E o anjo pode ter certeza que o anjo está escrevendo tudo aqui. Viu? Ele não vai ter ninguém por inocente. A partir de hoje, ninguém é mais inocente. Jesus disse lá no princípio, quando ele pregava, ele disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. Hoje o povo erra por falta de obediência. Porque não quer, conhecimento tem. Todo mundo sabe que o caminho do mundo leva para o inferno, né, pastor? É o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E todo mundo sabe que Jesus é o caminho do céu. O povo vai para o inferno porque quer, viu, mãe? Por que quer? Vai sabendo. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas tem que julgue o mundo no último dia. O mundo é o ser humano. A palavra que eu prego. Essa palavra hoje vai servir como julgamento para vocês. Eu já aceitei No último Jesus, dia. não foi aqui nessa igreja, aceitei na cidade, não vou todos os dias para a igreja, Amém. mas eu me respeito, eu não vou numa igreja mostrar minhas pernas lá na igreja, não vou. Tá certo. Pastora está aí, pastor está aí, de prova, eu vou na igreja. A senhora sabe que, deixa eu completar, a palavra de Deus ela tem direção certa. Jesus disse: aquele que, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando Deus usa um servo dele para falar, quem é para receber a palavra, não recebe se não quiser. A palavra, ela tem direção certa, ela é como uma espada afiada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Até os demônios sabem quando Jesus chega. A palavra de Deus, quando ela chega, ela vem para discernir. Para discernir. Só quem decide é a palavra de Deus. Ela sabe quem anda certo e quem anda errado é a palavra. É Jesus que sabe. Eu não vim aqui, como eu disse a senhora, para julgar ninguém. Eu vim só para falar o recado de Deus para essa família. Amém? E o recado está dado. Quem quer fazer uma aliança com Cristo, e quem fez e quebrou a aliança, porque a aliança é quebrada. Quando cometemos pecado, a aliança é quebrada. Então tem que haver uma reconciliação. Viu? Tem filhos pródigos aqui? Tem. Mas que a aliança está quebrada. Tem pessoas que Deus tem projeto de salvação aqui? Tem. Mano. Agora que a aliança está quebrada. O Espírito Santo já se entristeceu, já saiu. Está igual Saul. Então é tempo de hoje receber um renovo do Espírito Santo. Voltar a ser a habitação do Espírito Santo. Porque quando há pecado, o Espírito Santo sai. A Bíblia diz que ele não habita em templo sujo. Então, quando o templo é o corpo. Quando o corpo comete pecados, o Espírito Santo sai. Aí quem habita em nós é o profeta da Bíblia. A Bíblia diz que um demônio saindo de uma casa, ela vai para lugares áridos, esse demônio vai para lugares áridos e roda por muitos lugares, e ele volta e acha uma casa limpa e adornada. Ele não entra sozinho, não. Ele vai lá, chama mais 7 espíritos, demônios, não é anjos não, é demônios. Ele vai lá, junta mais 7, aí vem e entra naquela casa. A casa é o corpo humano. E aquele primeiro estado da pessoa torna, o segundo estado torna pior do que o primeiro. A Bíblia, está na Bíblia. Então, quando o Espírito Santo entra, os demônios saem todo mundo. Não fica não. A gente não consegue ver demônio. Assim, porque ele é espírito. A gente consegue sentir no máximo quando busca muito em espírito. E é verdade. Viu? Mas já eu não vou insistir mais não. Jesus já falou com vocês, se não quer, e tudo bem. Jesus não é mercadoria de fim de feira, né? A gente fala uma vez, se não quis, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que não quiser, siga seu caminho. Mas a Bíblia também diz assim, há caminhos que para o homem parecem direito. No final é caminho de morte. E essa morte é eterna. Não tem mais volta. Bateu as botas aqui, é levado por anjo ou por demônio. Então decidam-se, tomem uma posição. Tomem uma posição. Não é por religião, não é por nada, é por Cristo. Caminhe na casa do Senhor para se encher do Espírito Santo. Indo para casa para adorar, porque ele vem buscar um povo lavado, remido de boas obras, e vem arrebatar noivas preparadas. Noivas é a igreja que estiver preparada, prudente, as virgens loucas e as prudentes, aos crentes sábios e os tolos. Então, coloquem a vida no altar e esperem a volta de Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. E o pastor está com uma palavra aí, meu pastor. Fica à vontade.